Olá, olá, meus queridos, olá, olá, minhas queridas. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Estamos aqui, mais uma vez na nossa aula e hoje nós temos aí a correção de atividades anteriores, que nós estamos aí devendo e agora nós vamos fazer. Tivemos uma atividade, Aí depois nós tivemos o teste e na nossa última aula eu deixei 3 questões, para vocês fazerem a resolução e eu disse que a gente poderia fazer essa correção tudo junto, visto que é o mesmo assunto. Então aí estão as páginas, da atividade. A atividade aí da página 158, 159. Nós fizemos as questões 1, 2, 3 e 4 em uma aula e as questões 9, 10 e 11 em outra aula. E aí eu já peço a vocês que abram o livro nessa página aí, abram os cadernos e vamos dar início à nossa correção. É muito importante que vocês estejam atentos com o livro aberto e o caderno de vocês na atividade, certo? Então, eu faço a leitura da pergunta, vocês acompanham aí pelo livro de vocês e depois eu coloco aqui a resposta e exponho para vocês, beleza? Então, aí na página 158, primeira questão, diz o seguinte: caracterize a relação entre relevo e agricultura na América do Norte. Na América do Norte, a agricultura é mais favorável na região de Grande Planície Central. Essa região ela está localizada nos Estados Unidos. E justamente, por ser uma região de planície, a agricultura é facilmente desenvolvida. Como vocês já devem ter estudado ao longo da vida de vocês, a agricultura ela é melhor desenvolvida em regiões planas, E aí, como o relevo dos Estados Unidos, é caracterizado por isso, a agricultura nessa região é facilmente desenvolvida. Como o próprio nome já diz, é uma grande planície central. Então, a agricultura ela vai se desenvolver nessa região facilmente. A segunda questão pergunta o seguinte: compare o uso dos rios na América do Norte e na América do Sul. Como o capítulo de vocês mostra, em ambas as regiões, os rios eles são utilizados para navegação e para a geração de energia. Nós podemos até citar alguns exemplos, que, por exemplo, no Mississippi, tem uma grande hidrelétrica e o rio também lá é utilizado para navegação. Aqui temos o rio Amazonas, o Prata, que também é utilizado tanto para navegação como também para a geração de energia elétrica. Então, nessa comparação, vimos que em ambas as Américas os rios são utilizados para o mesmo fim, tanto para navegação como para geração de energia. Terceira questão: identifique e explique o fator determinante para que a América apresente grande diversidade de climas. Então, pessoal, um dos principais elementos apontados nas características do continente americano é sua grande extensão territorial. E aí está a resposta da terceira, totalmente ligada a essa questão. Então, vemos aí que a grande diversidade no clima do continente americano se dá por conta justamente da sua grande extensão territorial. Isso no sentido norte e sul. E é o continente, que mais se aproxima do Polo Sul e tem amplas áreas situadas na zona polar norte. Então, isso faz com que o clima do continente americano seja bastante diversificado. Seguimos aí, vamos para a quarta questão, que diz o seguinte: relacione o clima da América do Sul com a vegetação original que ocupava a maior parte dessa região. Conforme nós estudamos, gente, a maior parte da América do Sul, ela localiza-se na faixa tropical.
que apresenta um clima caracterizado por temperaturas elevadas e duas estações bem definidas, que ou é chuvosa ou é seca. Então, a maior parte dessa região apresentava. Eita, gente, aí era apresentava, teve um errinho de digitação, mas dá para vocês entenderem. Então, a maior parte dessa região apresentava florestas tropicais e equatoriais, caracterizando grande diversidade biológica, certo? Errou só o tempinho do verbo aí, apresentava. Após o ponto, onde tem a maior parte da região, apresentava florestas tropicais e equatoriais, caracterizando grande diversidade biológica. Peço desculpas aí pelo errinho de digitação. Agora, minha gente, vamos dar um pulo aí, vamos para as questões que eu passei na aula passada, né? Que foram as questões 9, 10 e 11. Questões de análise de imagem e de análise de gráfico, que eu sempre gosto de passar para vocês. E a nona questão diz o seguinte: observe as imagens a seguir e reveja o mapa da figura 22. América, vegetação original, na página 155. Em quais países podem ocorrer as formações vegetais a seguir? Essa aí foi uma questão que gerou bastante dúvida e eu disse a vocês, é uma questão de voltar algumas páginas do capítulo, fazer uma pesquisa e ver quais regiões são características, né, por ter esse tipo de vegetação. Então, vamos aí à resposta. Letra A, temos aí uma floresta boreal, também pode ser conhecida como floresta conífera, justamente pelo formato dessas árvores, né? Tem um formato de cone. E essa floresta, ela é característica, ela é encontrada na região do Canadá. E aí está a resposta para vocês. Letra B, é uma vegetação de deserto, né? Bem quente. E essa vegetação de deserto, ela é do Chile, né? É encontrada lá no Chile. Letra C, é uma pradraria, né? Essas pradrarias, elas ocorrem, né, em vários lugares da América, mas essa imagem aí, ela é dos Estados Unidos. E a letra D, né, uma floresta equatorial, ela também ocorre em várias regiões do continente americano, mas essa imagem aí é do Equador. Vamos para a 10ª questão. Questão 10 diz o seguinte: a imagem a seguir retrata montanhas rochosas. Observe-a e responda às questões. Aí tem a letra A. Em qual porção da América se situam as montanhas rochosas? E a letra B pergunta: quais fatores atuam na formação dessa cadeia de montanhas? Respondendo à letra A, né, que pergunta onde se situam as montanhas rochosas, essas montanhas rochosas se situam na parte oeste da América do Norte. E a letra B pergunta, né, quais fatores atuam na formação dessas cadeias. São os fatores endógenos, visto que essas formações estão situadas nas proximidades à placa do Pacífico e à placa da América. Fatores endógenos, vocês já sabem que são fatores internos, né, que agem na formação do relevo. Então, essas formações rochosas, elas se dão justamente pelos movimentos dessas placas, né? A placa do Pacífico e a placa da América. Como as placas estão abaixo do solo, né? Se considera fatores endógenos, ou seja, são fatores internos que atuam nessa formação rochosa. Vamos agora para a questão 11, que também é a última questão, né? Uma questãozinha de análise de gráficos. E ela diz o seguinte: observe os clinogramas e compare os meses de janeiro e julho. E aí a pergunta: se você tivesse que viajar para um desses lugares, qual mês
é o mais adequado em cada um deles? Justifique sua resposta. E aí tem o gráfico, né? Aliás, os gráficos mostrando, né, o clima dessas regiões em cada mês do ano. Vamos à resposta? Então, minha gente, pelo que a gente observou aí nos gráficos, podemos dizer que uma viagem para Manaus, o mês ideal é agosto, porque é um mês, né, marcado pela redução na precipitação das temperaturas. Já para Ottawa, o mês de julho é o mais indicado, devido à ocorrência das temperaturas mais agradáveis. Agora, isso para mim, né, gente? Vocês, quem sabem aí, como que gostam das temperaturas, mas pelo que eu analisei aí, as temperaturas mais agradáveis, tanto em Manaus como em Ottawa, são nesses meses aí, tá bom? Então, pessoal, correção concluída. Espero que tenham gostado desse jeito que eu fiz, né? Eu vou tentando sempre mudar a metodologia para que vocês não percam tanto o interesse, né, pela nossa aula. E também para que facilite para vocês. Vocês sabem que sempre podem pausar o vídeo, fazer da maneira que vocês acharem melhor. E aí, agora, lá no grupo, eu vou colocar as orientações das próximas atividades.